Por que o céu é azul? Se salada emagrece, por que as vacas engordam comendo capim? Por que a cola Superbond não gruda dentro do pote? Como deve ter sido o susto do primeiro cara que viu uma pipoca explodir? Todas essas são dúvidas muito cruéis, mas nenhuma delas se compara à dúvida de hoje. Usar S ou usar Z nas palavras que têm o mesmo som? É isso que você vai aprender nessa aula. Fique atento, hein? Desde os primórdios das civilizações, desde o início da história da humanidade, desde a pré-história. Calma. Desde o início da língua portuguesa, sempre se perguntou, por exemplo, por que algumas palavras, mesmo exibindo a mesma sonoridade, se escrevem de maneiras totalmente diferentes. Por exemplo, vamos pegar uma palavra como casa. Pegar esse exemplo simples mais uma vez. A palavra casa, você sabe que se escreve com S, não é isso? Casa. Isso é muito simples, muito fácil. Mas como você sabe que não se escreve com Z? Se, por exemplo, a palavra vezes se escreve com Z no meio e tem esse som de S. Como distinguir aquelas palavras que devem ter o uso do Z e o uso do S dentro de uma sonoridade que é exatamente igual? É muito difícil para nós sabermos distinguir, a não ser por um aspecto. Todos nós identificamos as palavras através do nosso visual. Quando você bate a sua vista em uma palavra como essa, você já diz assim, tem alguma coisa errada aí. A palavra desenhos está escrita errada, porque desenhos não se escreve com Z, se escreve com S. Como você sabe disso? Isso são cargas acumuladas ao longo dos nossos anos de estudo, certo? Então, quanto mais você lê, quanto mais você se aprofunda, você mais entende. Então, eu quero lhe dizer uma coisinha. Veja, a primeira coisa sobre gramática, sobre como escrever as palavras, é ler, meu amigo. Lê. Vai. Na epidemia de panças indigestas. O quê? Na epidemia de panças indigestas. Ai. Na Academia de Danças Indígenas. É o lugar onde ensinam a gente a dançar. Meu amigo, se você não lê, infelizmente, você não vai ter um suporte muito grande. É como se nosso cérebro tivesse uma capacidade de armazenamento que se dilata cada vez que você lê alguma coisa. Imagine que você está lá lendo um livro, daqui a pouco você encontra uma palavra e essa palavra é nova, você nunca a viu na vida. Seu cérebro inconscientemente guarda o registro daquela palavra. E se depois você ouvir essa palavra escrita de maneira errada, seu cérebro vai dizer: ei cara, oi, preste atenção, tem coisa errada aí no meio. Ele identifica automaticamente. É por isso que nós sentimos esse estranhamento quando tem alguma coisa errada na palavra. Já parou direto de uma palavra e pensou assim: tem alguma coisa errada aí? Aí alguém perguntou: Ué, tá errado o que aí? Não sei, só sei que tem alguma coisa errada. Pois é, isso são as coisas que o nosso cérebro vai identificando. E esse processo só é atingido por meio da leitura. Quanto mais você lê, quanto mais você exercita, mais o seu cérebro acumula palavras e você consegue escrever melhor, tá bom? E o segundo processo é o seguinte: se você quer aprender a gramática, você pode ter, por exemplo, um recurso como um dicionário. Se eu tenho uma dúvida da escrita de alguma palavra, eu uso esse dicionário para me auxiliar. Mas existe um terceiro recurso. E esse terceiro recurso é justamente a regra de uso do S ou do Z. Existe regra para isso, professor? Existe regra para tudo dentro da língua portuguesa. Por mais que algumas coisas a gente diga: não, meu Deus do céu, isso daí não tem lógica. É o mesmo som. Por que usar S e Z? Por que uma hora é S, outra hora é Z? Não tem lógica. Tem lógica? Não tem, mas são regras dentro da língua portuguesa. E essas regras, elas são colocadas para que a gente estude, compreenda e aplique na prática.
Reafirmo para vocês, a forma mais simples de você exercitar isso é através da leitura, armazenamento de palavras, imagens de palavras gravadas. Mas existe a forma de aprender também por meio da regra. Então hoje nós vamos trazer essas regrinhas para você. Como encaixar o S ou o Z dentro de uma palavra com o mesmo som. Em primeiro lugar, quando você encontrar um S no meio da palavra, bem solitário, o bichinho tá sozinho, não tem um companheiro S ali junto dele, você já sabe que ele vai ter um som de Z, certo? Quando nós queremos dar uma tonalidade de S, se o S está no meio da palavra, a gente coloca dois S. O SS vai fazer essa sonoridade, certo? De S. Só que quando o S está sozinho no meio da palavra, aí ele vai ter o som de Z, certo? O mesmo som do Z, tá bom? Agora vamos para as regras de quando usar o S e quando usar o Z no meio da palavra, se eles vão ter a mesma sonoridade. Primeira regrinha para você, preste bem atenção, viu? A primeira regra é a seguinte: quando se trata de nacionalidade, de origem, o que vai ser usado é o S. Como assim, professor? Vamos para um exemplo. Se eu digo, por exemplo, meu irmão é inglês. Inglês se escreve com o que no final? Com S. Agora vamos trazer para o feminino. Se eu digo, por exemplo, minha mãe é portuguesa. Esse portuguesa se escreve com S ou com Z, meu filho? Que? Fala. Isso, com S. Por quê? É uma origem, é uma nacionalidade. Minha mãe é portuguesa. Mesma coisa vai ser com francesa, com inglesa, holandesa, norueguesa. Todos esses aí vão ter sempre o uso do S com o som do Z. Beleza? Ok? Agora, preste atenção. Eu não falo somente de países não, viu? Quando eu falo de origem, pode ser, por exemplo, um lugar onde aquela pessoa veio. Se eu digo, por exemplo, meu pai é um camponês. Camponês se escreve com S no final. Se eu trago a origem da palavra para o feminino, o S vai estar ali no meio e vai fazer um som de que? Minha avó é camponesa. Z, não, viu? Camponesa, apesar do som de Z, se escreve com S. Então a primeira regrinha é essa, justamente quando nós estivermos falando de origem, lugar de onde veio, nacionalidade, sempre uso o S e não o Z para representar essa sonoridade de Z. Isso nos leva à segunda regrinha, preste bem atenção. Quando eu crio uma palavra feminina através de uma masculina, sempre vai vir também com S, certo? Então preste atenção. Por exemplo, a palavra poeta, se eu for trazer para o feminino, como fica? Isso, poetisa. Poetisa se escreve com S ou com Z, meu filho? Segundo essa regra, poetisa se escreve com S. A mesma coisa se eu vou pegar, por exemplo, para a palavra barão. Se eu for trazer o barão para o feminino, ficaria o quê? Baronesa. E baronesa se escreve com Z ou com S? Isso, se escreve com S também dentro dessa mesma regrinha. Poderia trazer, por exemplo, a palavra profeta. O feminino, profetiza, também se escreve com S, beleza? A regrinha é simples, a regrinha é fácil, é justamente essa que eu dei para vocês aqui. A regra é clara. E agora preste atenção, vamos para uma nova regra. Se eu tenho, por exemplo, um adjetivo, adjetivo você já sabe o que é, aquela classe de palavras que vai aderir características a uma pessoa, a uma coisa. Por exemplo, se eu digo, a menina é bela, eu estou dando uma característica para quem? Para a menina, que é o sujeito, beleza? Entendeu o que é um adjetivo? Você já sabe disso, já deve saber pelo menos, beleza? Então veja, se eu pego esse mesmo adjetivo, vamos pegar a mesma palavra, a menina é bela, o adjetivo bela, tá bom? Se eu pego essa mesma palavrinha aí e tento transformar ela de adjetivo para substantivo, eu tenho, por exemplo, a palavra agora beleza. A menina é bela, transformando para substantivo, a menina tem beleza, certo? Essa palavra beleza é com S ou com Z? E agora? É com S ou com Z? Isso, beleza, se escreve com Z, perfeito, perfeito. Mas se eu pego, por exemplo, um outro adjetivo, vamos pegar, por exemplo, na frase, o professor
é um cara leve. O que é mentira, né? O professor é pesado. O professor é um cara leve. Se eu pego leve, que é um adjetivo, e eu quero trazer para um contexto de substantivo, eu diria, o professor tem leveza, certo? Então veja, professor era leve, adjetivo, professor tem leveza, substantivo abstrato, beleza? Agora esse leveza se escreve com Z ou com S? E aí? Isso, também com Z dentro dessa regrinha. Se o adjetivo se transforma em substantivo abstrato, nós vamos ter sempre o uso do Z, tá bom? Mesma coisa com a palavra claro. Se eu transformo o claro em forma de adjetivo em clareza, também se aplica aí o Z. Se eu pego, por exemplo, a palavra rápido, o carro é muito rápido, e eu transformo para substantivo, o carro tem rapidez. Rapidez tem no final o quê? Um Z, beleza? Tranquilo, fácil, fácil, não é isso? Vamos para a próxima regrinha. Se eu pego, por exemplo, uma palavra e quero transformar ela em verbo, tá bom? Pego, por exemplo, um substantivo e quero transformá-lo em verbo. Como é que fica nessa questão, professor? Regra é simples, veja. Se tem S na última sílaba dessa palavra, o que vai continuar no verbo é o S. Se não tem, a gente utiliza Z. Vamos ver isso na prática. Preste atenção. Por exemplo, uma palavra análise. Se eu digo análise, eu quero transformar num verbo. Qual é o verbo de análise? Analisar, certo? Se análise, a gente já sabe que se escreve com S. O verbo analisar se escreve com o que, meu filho? Com S também, continua o S, beleza? Muito simples. Se eu digo pose, eu fiz uma bela pose. Eu fiz uma bela pose. Agora, se eu transformo pose em um verbo, uma ação, posar. O verbo posar se escreve com o quê? Com S, porque a palavra pose também se escreve com S. Se eu digo eu dei um aviso. Se eu digo eu dei um aviso, quero transformar agora essa palavrinha num verbo. Eu fui avisar, tá bom? Avisar se escreve com S, porque aviso também se escreve com S nessa última sílaba. Beleza? Fácil, fácil. Agora, se não tem esse S e eu trago uma palavra como, por exemplo, setor. A palavra setor. Eu fui para o setor Y. Agora, eu quero trazer essa palavra para um verbo. O verbo proveniente da palavra setor poderia ser setorizar, tá bom? O verbo setorizar se escreve com S ou com Z? Vamos lá. Palavra setor tem uso do S? Não tem. Então se escreve com o quê? Com Z. O verbo derivado se escreve com um Z. Fácil, fácil. Vamos pegar outra palavra, por exemplo, a palavra drama. Se eu digo, ela está fazendo um grande drama. Agora eu trago para o verbo, ela está a dramatizar, tá bom? Ela está a dramatizar. Essa dramatizar vem da palavra drama, não tem S na última sílaba, então nós vamos ter o uso do quê? Do Z, beleza? Dramatizar se escreve com Z. Mesma coisa da palavra harmonia. Se eu trago para o verbo, a palavra harmonia vira harmonizar. Harmonizar se escreve com Z, porque a harmonia não tem S na última sílaba. Fácil, fácil, tranquilo, tranquilo. Para finalizar, mais uma regrinha para você. Se eu pego, por exemplo, uma palavra que tem ditongo, você já sabe que ditongo é aquela palavra que tem o quê? 2 tongos. A gente tem aí, ó, 2 vogaizinhas antes de uma determinada letra, tá bom? 2 vogaizinhas juntas dentro da palavra é o ditongo, tá bom? Isso aí você já sabe. Se eu pego, por exemplo, uma palavra que tem ditongo ali no meio e depois vem o uso do S ou do Z, qual é que a gente aplica? Vamos lá. Exemplo de palavra maisena, certo? A palavra maisena se escreve com S ou com Z, meu filho? Tá aqui o buraquinho, preenche esse buraco, preenche essa lacuna. Se escreve com S ou se escreve com Z a palavra maisena? Eita, professor, agora dificultou. Dificultou nada. A regra é simples. Se tem ditongo e depois vem o uso do S ou do Z, você já sabe que nós vamos utilizar sempre o S
Beleza? Então a palavra maisena se escreve com S. Ah, professor, mas eu fui no mercado e achei lá uma maisena que tinha o nome com Z, não tinha com S não. Calma, meu filho, aí é nome de marca. No nome de marca o cara pode botar com a letra que ele quiser. Se ele quiser colocar um X, ele bota e chama de maisena, tá bom? Porque simplesmente ele pode fazer o que ele quiser, porque o nome é de uma marca, tá bom? Então, independentemente de regras de língua portuguesa, mas dentro da língua portuguesa, a palavra maisena se escreve com S, porque vem após ditongo. Se na teoria isso já não é um bicho de 7 cabeças, não são daquelas regras mais difíceis da língua portuguesa, na prática fica mais fácil ainda. Por isso, nesse momento, a gente vai exercitar e você vai perceber que seu cérebro já condiciona você a enxergar algumas palavras de uma determinada maneira, tá bom? Se não está condicionando ainda, precisa de mais leitura, precisa de mais aplicação no dicionário e nas regras, beleza? Então veja, vamos lá trazer a primeira palavra para você. A primeira palavra é tristeza. Tristeza se escreve com S ou com Z? Vamos pensar na regra. Tristeza, a gente poderia antecipar uma palavra triste. A palavra triste é o quê? Um adjetivo, uma qualidade. Ela está triste, certo? Nós adquirimos do adjetivo um substantivo. Quando eu transformo adjetivo em substantivo, eu uso o quê? Uso o quê? Isso, uso Z, porque tristeza se escreve justamente com o Z, beleza? Então coloca aqui, ó, tristeza se escreve com Z. Agora, se eu pego, por exemplo, outra palavra, apaga essa aí, a palavra agora é escocesa. Escocesa se escreve com o que, meu filho? Vamos para a regra. Escocesa é uma nacionalidade, é uma origem, é um lugar de onde vem. Quando eu trago nacionalidade, eu uso o quê? Isso, uso sempre o S. Escocesa, então se escreve com o S. Agora, eu pego, por exemplo, a palavra poesia. Escreveu aqui, ó, poesia. Se escreve com S ou com Z? Vamos lá, vamos para a regrinha. Nós temos aí o quê? Um ditongo. O O e o E estão juntos. E depois vem a nossa aplicação dessa letrinha. O som de Z. Você acha que esse som é com S ou com Z? Nós temos ditongo, a regra do ditongo diz, depois de ditongo só se usa o quê? S. Então poesia se escreve com S. Arrasar. Eu pego a palavra arrasar, eu sei que ela é um verbo, é uma ação, tá bom? Então a palavra arrasar a gente podia trazer de substantiva, por exemplo, arraso, tá bom? Isso, seu vestido está um arraso, beleza? Eu estou aí, ó, trazendo, por exemplo, nesse caso, um adjetivo, tá bom? Estou dando uma qualidade para o vestido da pessoa. Quando eu trago essa palavra para o verbo, se eu tenho, por exemplo, a palavra arraso escrita com S, tá na última sílaba, eu já sei que essa palavra, se tem S, quando for trazida para o verbo, continua com o quê? Com S. A regra é simples, a regra é clara, beleza? Então esses são os nossos exemplos. Você conseguiu acertar tudo? Se conseguiu, parabéns para você, você é o cara. Se não conseguiu, tá precisando, ó, batalhar um pouquinho mais, exercitar um pouquinho mais, porque essas são palavras bem simples, viu, galera? Palavras fáceis, tá bom? Então vamos nos aprimorando dentro da língua portuguesa. Tem algumas coisas que nos confundem bastante, tem algumas coisas que são um pouquinho chatinhas, mas são essenciais para você não estar por aí cometendo alguns erros. Imagina só, você está lá escrevendo seu texto, sua redação, sendo avaliado e de repente você solta um S numa palavra que é com Z, ou então solta um Z numa palavra que é com S e fica feio, viu? Fica feio para você e feio até para mim. Então, para a gente não cometer esse tipo de erro, vamos tentar acertar. E a partir de hoje, tem dúvida, corre para um livro, corre para um dicionário, ou então para as nossas regrinhas, e aí você começa a acertar o negócio, beleza? Gente, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tamo junto, galerinha!